Olá, bem-vindo ao seu podcast favorito, a Sala VIP. Que bom que você está aqui. Vamos aproveitar este momento e vamos compartilhar. Você já deu seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Vamos agora então, pega aí, compartilha para as pessoas, os seus amigos, para a sua família, para que eles também possam participar. Lembrando que o algoritmo do YouTube, ele percebe isso e ele indica para outras pessoas também. Mas para que propaganda? Estamos aqui para bater um papo, conversar. E eu quero convidar aqui, para estar aqui entrando, entra aqui conosco, Marcos Júnior. Aqui nós não temos aplauso, não temos nada, ok? Aqui é coisa simples, mas direto ao ponto. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, tá? Marcos Júnior, distrital, jovem do Bela Vista, primeiro ancião da Igreja do Meridota do Distrito de Bela Vista, é isso? Isso aí. Quem é Marcos Júnior? Primeiramente é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Uma mesa onde já passou pessoas muito importantes, assim. Todos são importantes aqui. E é uma honra estar aqui participando com vocês. E... Qual foi a sua pergunta? A pergunta é, quem é Marcos Júnior? Casado, solteiro, Isso, trabalhador, desempregado? Sou casado, tenho 32 anos, né? E sou casado com a mulher mais linda que tem, Daiane. Tenho 2 filhos. O Cauã de 18 anos e o Enzo com 5 anos. É uma figurinha. Se precisar de ajuda no ponto ali, a pessoa Isso, pode velho, falar. vamos lá. Tá aqui presente, Eu tá vendo? casei no dia... Ai, eu sei, brincadeira. Dia 15 de agosto de 2015. Estamos aí. Tá certo. Ancião de igreja e também agora, este ano, é o Distrital de Jovens, não é isso? Isso. E vocês podem ver que nós estamos com uma camisa bem a caráter, né? Falando sobre o Caleb. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre o Caleb, pontos importantes. Mas antes vamos conhecer um pouco, então, o nosso amigo aqui, o Marcos Júnior. Natural de onde? Eu sou nascido na cidade de Araçatuba. Araçatuba. No... E quem nasce lá é o quê? A Como é minha que fala? família Eu tenho curiosidade. A minha família brinca sempre que... Eu lembro que eu cresci assim, minha mãe sempre brincava, né? Você é araçatubaiano, né? Mas eu acredito que é araçatubano, araçatubano ou araçatubense, se eu não me engano. Eu sou meio ruim pra isso aí. Mas eu só nasci lá, na verdade. Saiu né? de lá novo. A gente, assim, meu pai era bem, vamos dizer, bem nômade, né? A gente nunca criou... A nossa raiz mesmo ficou em Bauru, assim, depois de muito tempo. Mas a gente sempre viveu, assim... um pouco em cada cidade. Então eu nasci em Araçatuba, morei, meus familiares todos são de lá da cidade, meus avós, boa parte da minha família é de Araçatuba. Só que a gente mudava muito. Então eu já morei em Lençóis Paulista, voltava para Araçatuba, sempre mudando de cidade em cidade. Nunca De tempo em tempo mudando. De tempo em tempo. E de tempo em tempo voltando para Araçatuba também. Isso, por causa dos familiares morarem ali, né? E aí ao longo do tempo... a gente foi... Minha mãe e meu pai trabalhavam na comportagem, né? Eu sou nascido na igreja, eu sou adventista de berço, podemos dizer assim. E minha mãe e meu pai sempre trabalham com comportagem, né? Meu pai e minha mãe sempre tinham... Eu lembro quando, na minha infância, eu tinha esse... eu via muito isso, eles trabalhavam na missão. E aí meu pai teve, assim, a ideia, não sei de onde surgiu, vamos para Brotas. Brotas é uma cidade, né, que próxima do mais bem no interior, e não tinha adventista na cidade na época. Eu lembro que eu tinha por volta dos 5, 6 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso, se eu não me engano. E aí a gente foi morar lá. Não tinha família, não tinha ninguém ali na cidade. Não conhecíamos ninguém. Uma decisão assim radical, né? E eu era muito pequeno, eu não sei muito o porquê. Mas, enfim, minha mãe acompanhava muito meu pai assim. E fomos morar em Brotas. Assim, uma cidade turística, pequena... E não tinha adventista. E a gente começou o trabalho ali, minha mãe e meu pai faziam o trabalho de comportagem. Legal. E eu lembro, assim, como eu era muito pequeno, eu lembro que tinha um casal de senhores, assim, bem senhorizinhos, que eram adventistas, mas não tinha igreja. E a gente começou algo ali naquela cidade ali, com um pequeno grupo na casa deles. Eu lembro, coisas que eu lembro vagamente, assim, que a gente ia, meu pai visitava, dava o estudo, minha mãe sempre cantava. E de Brotas vocês vieram para Bauru, foi isso? Isso, aí a gente ficou um tempo muito ali, alguns anos, eu não lembro se foi 1 ano, 2 anos em Brotas. E minha mãe foi para comportagem com meu pai na cidade de Guarapari. Eles ficaram um tempo ali. Guarapari, hein? Acho que é no Espírito Santo. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Foram para a melhor cidade, isso, né? Melhor cidade, né? Fizeram um trabalho ali. Parte, né?
Eu lembro que na época, Mas vocês não foram. A minha irmã era menor, eu tenho uma irmã mais nova que eu, 4 anos, minha irmã foi com eles. E eu, assim, era bem... Eu fiquei com uma vizinha ali na cidade. Dá uma novela isso daí, hein? Eu fiquei ali, tipo, minha mãe tinha amizade, a gente não tinha familiares, mas a gente criou algumas amizades ali. Minha mãe criou algumas amizades na cidade. E eu fiquei com a vizinha. Nossa. Fiquei com a vizinha e eles foram ali. Coragem, hein? E foram. E aí minha mãe ainda voltou na época e falou assim, não tá certo. Eles ficaram um longo período fazendo ali a campanha, né? Porque a campanha, se não me engano, dura 1 mês, 2 meses, enfim. Aí minha mãe veio embora, falou, não, vou embora. Coração de mãe, né? E veio embora. E a gente ficou um tempo ali. Aí meu pai, meu avô, meus tios, todos trabalham na área da construção civil. E na época, o meu avô veio para Bauru, hoje o Nobuji, né, como conhecido o Bauru 2000, Nobuji, o bairro estava começando a construção. Uhum. E meu avô sempre foi empreiteiro. E ele arrumou ali o trabalho de empreitagem, de fazer alguma parte na construção, e chamou meu pai para vir trabalhar. Uhum. Então a gente morava em Brotas ainda, eu, minha mãe e minha irmã ficávamos em Brotas. E o seu avô e o seu pai ficavam boa parte da semana Isso, aqui. e meu pai ficava aqui durante a semana. Só que aí, tipo, imagine, isso, nossa, não faço nem ideia, 96, 97 mais ou menos, ficou difícil de manter os 2 lugares, porque meu pai morava aqui e tinha que nos manter lá. Só que meu pai era meio aventureiro, assim, meio maluco, ele fazia umas coisas bem doidas, assim. E aí eu lembro, tinha trem ainda na época, eu andei de trem. Sou jovem, mas eu andei de trem. Jovem é a desconfiança. Tinha um trem que ele saía de Brotas ali e vinha até Bauru. Então eu cheguei em Bauru, pela hoje a gente vê a ferrovia ali toda parada ali, mas eu cheguei de trem, eu vim de trem para a cidade de Bauru. E a gente vinha algumas vezes, a gente vinha para cá, e aí um dia meu pai nos trouxe, eu lembro que era uma época de final de ano assim, nos trouxe para cá para passar o final de ano com ele, meu avô estava aqui, meus tios, e a gente veio. E aí nós estávamos aqui, a mudança chegou. Olha que chegou aqui em Bauru. Chegou aqui em Bauru. Esse início de história que você contou aí, Araçatuba, passando Lençóis Paulista, Brotas e os seus pais para Guarapari, e você chegando em Bauru, isso influenciou quem você é hoje? Você reconhece que você é fruto dessa misturança, dessas mudanças de vários lugares ou não? Porque influenciou as suas amizades, eu acredito, influenciou na escola, influenciou várias questões. Eu estou perguntando, isso realmente você acha que influenciou quem você é hoje? Sim, influenciou muito, pastor, porque assim, ó, eu acredito assim que hoje, eu falo assim, ó, foi muitos anos atrás, eu era muito criança. Hoje eu converso com a minha mãe muitas vezes, ela fala assim, mas você lembra de coisas que eu não lembro. Espiritualmente, eu era uma criança. E é esse o ponto que eu queria chegar, já que você já tocou, e já vai responder coletiva, de modo juntar tudo. Influenciou quem você é e influenciou a questão espiritual na sua vida? Sim, sim. Porque eu cresci vendo isso, né? Eu cresci vendo o meu pai e minha mãe sendo missionários. Claro que a vida tomou rumos, enfim, mas eu cresci vendo isso. Por mais que a gente passou muita dificuldade, assim. Eu, por ser mais velho, eu conseguia ver pouquinho a minha mãe, perceber minha mãe sofreu muitas vezes, assim. Mas isso... Mas deixaram um legado, então. Isso. Eu e minha mãe, nós conversamos assim, a gente fala... Foi a melhor época espiritual. Por mais que foi difícil, foi muito difícil, muitas vezes muito difícil mesmo, espiritualmente eu tenho muitas lembranças. Eu lembro da minha mãe cantando, fazendo visita assim para as pessoas e cantando, louvando. Legal. Samadelo, eu cresci ouvindo Samadelo, minha mãe cantando, Alessandra Samadelo. Então isso assim, hoje... Você é velho, hein? É isso. Não tanto. Mas isso me marcou muito assim. Você que está nos assistindo aí, se você tem menos de 20 anos, você responde aí, coloca, ele é velho ou não por ter assistido Samadelo? Brincadeira. Hoje a juventude, se você falar de Samadelo, muitos nem conhecem Samadelo. Tô falando brincando, eu tava até brincando esses dias porque alguns de nós temos o privilégio de pertencer a 2 séculos, né? Isso. Nós nascemos no século passado e vivemos nesse século. E os nossos filhos, eles são deste século. Eles não sabem o que é o século passado, né? É um privilégio. Ou não, né? E até em relação à pergunta, né? O começo ele falou sobre ser ancião, né? Para mim, eu não sei se é mais difícil ou se é mais fácil. Porque a gente passou, né, de um momento assim que de uma geração para outra, e a gente tem que conciliar as 2 gerações e fazer as coisas acontecerem, né? Vamos dizer assim,
trabalhar um pouquinho mais com os jovens, respeitando um pouco mais os que estão antes e a gente tem que lidar um pouquinho com isso. Quer que chame você de Marcos, de Júnior? Como é que você prefere aqui? Olha, Marcos Júnior? Tinha o pessoal assim da igreja do Meridota conhece um pouquinho mais assim, todo mundo me chamava de Marquinhos. Marquinhos? Marquinhos. E aí chegou uma época na adolescência, né, que na adolescência a gente fica meio rebelde. Eu falei, gente, para, eu não gosto de me chamar de Marquinhos. Por questões minhas assim, mas eu falava, não gosto. E aí eu comecei a brigar com todo mundo, não quero, é Marcos Júnior ou Júnior. Né? Hoje, eu não ligo. Por exemplo, a minha família toda, assim, me vê e fala, Juninho. É isso que eu ia falar, então vamos chamar Juninho. Mas assim, hoje eu não me importo mais, né? Nessa caminhada que você teve início da sua vida, que fez quem você é, tudo, você se viu uma pessoa aberta, fechada, extrovertida, introvertida, fácil lidar ou é mais introspectivo? Como é que você se vê? Olha, eu estou aprendendo, vamos dizer assim. Como a Daiane fala, né? Minha esposa fala, eu sou chato. Eu sou às vezes a pessoa ela tá dizendo, a gente tem que acreditar, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não te vejo assim. Eu sou chato, muitas vezes, sistemático, algumas coisas assim. Mas eu procuro levar as coisas de forma leve. Uma coisa que o Ancionato me ajudou muito é aprender a lidar com as pessoas e com as situações. Né? Porque eu sou meio assim, explosivo. Então, hoje não, mas assim, às vezes a pessoa falava algo pra mim, sabe aquela pessoa, você falou, você escutou, você levou? Hoje eu procuro respirar, contar até 10. Você falou que seus pais, seu avô tinha uma profissão de construção, seu pai foi trabalhar com ele e você. O que você faz e você... E além do que você faz, qual o seu hobby que você gosta de fazer? Se tem a ver com trabalho ou não a ver com trabalho? Hobby? Eu gosto de comer. Comer é muito bom. Mas assim, eu não sei se por conta de eu crescer vendo assim meu avô e meu pai, meus tios trabalhando na construção civil, que é um trabalho bem pesado, né? Eu lembro que é bem pesado, né? Eu criei um certo aversão a isso. Então eu sempre falei assim, não, tudo menos construção. É uma profissão digna, né? Não tô desrespeitando aqui nada, mas assim, o Júnior falou assim, não quero, sabe? Tenho dor nas costas, carregar carrinho e tal. Hoje até tudo mudou, né? Mas hoje até a profissão do pedreiro tem máquinas que facilitou muito. Mas antigamente, quando eu via eles trabalhando assim, era pesado, era bater massa na mão, um trabalho bem pesado. Então eu criei um pouco de aversão a isso. Então eu nunca... Já fui ajudante de servente, assim, quando a gente tá começando, que a gente quer um dinheirinho, a gente começa a se aventurar e fazer de tudo. Mas eu nunca trabalhei nessa área assim, né? Hoje eu trabalho na empresa, eu sou soldador, montador, e eu gosto disso. Eu falo muitas vezes assim, eu preciso sair do ramo. Mas é o que eu gosto. A gente... Não consegue ser bem outro ramo. Eu gosto. Mas o que você é e o que você sonhava como criança, é a mesma coisa? Olha... É uma excelente pergunta, porque eu não me recordo, de verdade assim, eu tô perguntando assim, o que você quer quando você crescer? Jogador de futebol. Eu assim, de verdade, aos meus 19 anos, né, quando eu tava terminando o ensino médio, e é uma área que eu sou apaixonado até hoje, eu gosto muito da psicologia. Olha que legal. Eu sempre falava assim, eu quero ser psicólogo, né? Mas assim, eu nunca levei eu não ter estudado e feito a psicologia como uma frustração, assim, não deu, mas eu gosto. Né? Mas eu não... Poxa, quando você... aquele sonho de criança, o que você quer ser? Psicólogo. Mas eu nunca foquei nisso. Eu gosto do que eu faço hoje, gosto do meu trabalho, gosto da minha profissão, mas vamos colocar assim, se eu pudesse ter uma segunda opção hoje seria a psicologia, que eu gosto muito, eu acho muito interessante. Marcos Júnior, casado, pai, ancião, líder de igreja, trabalhador na área de solda, né? Como você falou, soldador. Como você se descreveria ou qual animal que mais descreve você? Uau! Que animal que me descreve! Excelente! Porque a gente percebe os animais, principalmente os domésticos, né? Não precisa ser doméstico, pode ser outro tipo também. E a gente vê características. Qual você acha que assim, nossa, se eu fosse animal, eu acho que eu seria esse daqui, porque é o que encaixa em mim, ou eu encaixo nisso. Olha, isso aí pode ser, não sei se eu me encaixo, mas um animal que eu gosto muito, que eu admiro, é o tigre. O tigre. Não que eu pareça um tigre, tá? Essa pergunta foi Vamos lá, assim, vou me viajar e falar, tigre! Eu já tenho, depois mas assim, vou fazer um corte disso aqui pra dar pro pessoal.
Mas é um animal que eu admiro, pela imponência dele ali. Então você não se vê, você gostaria de ser um, então? Não vai pegar, não. Não, mas é um animal que eu acho assim, a imponência dele ali, ele é observador, ele Então você admira algumas características desse animal. Isso, exato. E a beleza, né? A beleza do tigre, eu acho um animal incrível. Dentro dessa questão do imaginário que nós estamos aqui dos animais, do animal, tudo, toda criança, geralmente, ela tem alguns sonhos na sua infância, baseado em desenho, filmes, gibi, no imaginário. Qual seria o superpoder que você gostaria de ter hoje? Um superpoder. Você fala assim, olha, vou te dar um superpoder. Qual você escolheria? Um só. Eu acho que eu seria invisível. Invisível? É. Mas o tempo todo? Não, é um poder. O poder você pode controlar ele, né? Você saber usar ele na hora certa. Você ser invisível, sabe? Você chegar no lugar sem ninguém te ver, você tá ali, ninguém te vê, você tá vendo todo mundo, ouvindo todo mundo, mas você tá ali. Eu acho que seria legal, seria interessante. Você, aquele assim, você entrar e sair sem ninguém te ver, eu acho que seria legal, seria interessante. Qual a sua maior paixão hoje? Minha maior paixão? Não posso falar minha esposa, né? Não, meus filhos, minha esposa, meus filhos, eu sou apaixonado por eles. Família, então. Minha família. E se a questão do dinheiro não fosse um fator, assim, importante na nossa vida, porque o dinheiro é o que gera tudo e tal, o que você seria? O que você faria? Eu acho que eu já respondi essa pergunta antes de você me perguntar, Psicólogo, né? então. Eu sou não, mas aí seria... Você faria psicologia de graça, por exemplo, é isso? Simplesmente por trabalhar nessa área, seria essa? Não, eu tô falando, tirando o fator. Tirando o dinheiro. Tirando o dinheiro. Você ganhou agora, alguém falou, tá aqui 10 milhões, você viveu o resto da vida. O que você vai fazer? Se eu tivesse 10 milhões, eu ia viajar, passear, curtir. Eu não ia nem trabalhar, não ia pensar em trabalhar. Então, se o dinheiro não fosse o fator preponderante, não fosse a questão importante, se você já tiver, a sua questão seria viajar, então. Seria passear, conhecer lugares. Sozinho? Não, minha família, né? Lógico. É bom saber, né? Pessoal, vamos sair daqui hoje e acordar amanhã em Paris. Tá, eu vi que você dá muita risada, você é muito risonho, muito assim, aberto. Eu queria saber, para os nossos amigos aqui também darem uma risada. Uma parte da sua história que foi engraçado. Alguma coisa engraçada. Uma coisa engraçada. Com você. Comigo. Você, com família, se quiser expor a esposa, aí depois você vira com ela. Eu tenho, você viu que você falou, que eu sou meio aberto e tal, e eu sou meio, às vezes, sem noção em algumas situações. Uhum. Hoje eu me policio muito, né? A Daiane fala assim, fica quieto um pouquinho. Pensa mais. Pensa. E às vezes acontece situações, eu sou meio espontâneo. Já tem duas situações que eu lembro que foi muito. Hoje eu dou risada, foi muito engraçado, mas na hora eu fiquei muito constrangido. Duas situações. Uma vez, uma irmã, eu perguntei se a irmã estava grávida ainda e ela já tinha tido a criança. E foi, nossa, muito constrangedor, muito, imagina. Imagina. E outra vez eu fui num certo lugar e tinha uma garotinha ali, né? E eu gosto de criança, e a criança dá atenção, eu brinco, converso. E o senhor me atendeu no balcão, era aparentemente já um senhor, e ele me atendeu, super educado e tal. E eu peguei e falei da menininha, falei assim, é sua netinha? Não, é minha filha. E ele pegou, olhou pra mim e falou assim, super sério. Vou até beber aqui pra não dar risada. Super sério, ele olhou pra mim e falou assim, não, é minha filha. Então, assim, a situação engraçada é que às vezes eu falo... Demais e fora de hora. Às vezes eu falo assim, depois eu fico, por que eu falei isso? Às vezes eu falto um pouquinho de noção, mas eu tô me policiando muito nisso porque é constrangedor, né? Nós vamos entrar no assunto do Caleb, mas antes de entrar no assunto do Caleb, o que vai acontecer agora, nesse final de semana, que é a preparação para o próximo mês, que é o mês de julho, eu queria saber de você qual é a pessoa ou qual é o grupo de pessoas que mais influenciou quem você é hoje. Se tem. Marcos Júnior, hoje, é fruto da influência de quem? Ou de quais pessoas? Vamos lá. É assim, pastor, por ter nascido, a gente quando nasce, vamos dizer assim, quando a gente usa o termo, nasceu em berço. Entendi. Adventista, a gente carrega um pouco de peso pelo fato de que as pessoas imaginam que por a gente ser filho de pessoas da igreja, nós seríamos pessoas perfeitas, né? A gente tem, eu acredito que às vezes tem um pouquinho dessa cobrança, né? E assim, mesmo que eu cresci dentro da igreja, eu falo assim, uma das coisas que me tornou o que eu sou hoje, porque eu sempre busquei a Bíblia mesmo, busquei a Deus, busquei Jesus, conhecer Jesus.
Porque mesmo nascendo dentro da igreja, eu nunca fui pelo que os meus pais ou minha mãe fazia. Até mesmo porque teve bons momentos, mas também teve maus. Então eu nunca me baseei no que eles eram. Eu absorvi o que eles me ensinaram, muito das coisas, né? Mas eu não deixei isso, por exemplo, os erros deles me influenciarem. Entendi. Então isso me tornou. Então vamos dizer assim, eu tenho pessoas muito especiais, né? Minha mãe me deu muita força, assim, tenho muito espelho nela. Mas eu tenho pessoas especiais na igreja que me acolheram num período que eu não estava nos caminhos e sempre me falavam, me chamavam. Não, vamos dizer assim, algumas pessoas que não me abandonaram, vamos dizer assim, estiveram sempre ao meu lado, né? Eu não vou citar nomes aqui para não criar discórdia, mas assim, teve pessoas que me abraçaram de forma extraordinária. Então você pode dizer que além da sua mãe, você teve a Tenho amigos. Você teve a influência de irmãos de igreja, de amigos, isso. Os amigos da igreja. De amigos, sim. Marcos Júnior, faz e não é entendido. O que você faz que você acha que as pessoas não te entendem? O que você fala que as pessoas não te entendem? O que você projeta que as pessoas não entendem? Porque como líder isso acontece. Sim. Dá para descrever? Falar o que... eu sou um tipo de pessoa que... mas o pessoal entende totalmente errado. Eu quero ajudar, o pessoal me entende como briguento, não sei o quê. Eu tenho esse problema porque eu sou muito direto. Então, assim, eu brinco, procuro ouvir, mas eu sou muito direto. Então, às vezes, em alguma situação, a pessoa vem falar algo pra mim, ou a gente tá conversando, e sabe aquela situação que você dá vamos dizer assim, o termo, dá uma patada sem perceber, né? Fala assim, olha, aí depois eu analisando, falo assim, eu acho que a resposta foi o certo, mas às vezes eu ajo com um pouco de grosseria, às vezes soa, não é que eu seja, a pergunta então, hoje soa com um pouco de grosseria, parece. Então as pessoas te entendem como um grosso, é isso? Mal educado. Que as pessoas veem isso. Mas em alguns atos... Algumas situações, sim. Você não quer fazer isso, mas você acha que as pessoas te entendem dessa maneira. E muitas vezes eu não falo, mas a minha afeição, a pessoa consegue ler. É claro, dá pra entender. Olha, a pessoa que me conhece, assim, que convive comigo, sabe a hora que eu não tô brincando, que vamos dizer assim, não é o momento... que tá diferente, ou como eu falo, ou às vezes se eu não falar na expressão... Demonstro. Já aconteceu situações de ter uma situação assim na igreja, eu estar lá na frente, e a pessoa no final do culto chegar e falar pra mim assim, disfarça a sua afeição porque eu percebi. E não tinha nada a ver. Não, tinha a ver. No momento eu não... Mas ela percebeu algo que eu estava demonstrando. Mas a pergunta é se as pessoas veem algo que você não está demonstrando. Você quer passar para a pessoa uma imagem e a pessoa entendeu outra imagem. Você consegue passar claramente a imagem ou as pessoas entendem errado o que você passa? Eu acho que eu sou bem aberto, assim, eu acho que não tem... Se tiver que brigar, você briga mesmo e tá na cara. Eu acho que é assim, eu falo mesmo, não tem... Eu falei que não ia fazer só 2 perguntas, mas vou fazer uma e a gente vai pro Caleb, porque rendeu mais aqui, né? Você tem medo? E qual o seu maior medo? Como pai, como marido, como profissional, como líder de igreja, como membro de igreja, qual o seu maior medo? Olha, excelente pergunta, assim, porque eu não tenho medo vamos dizer assim, de bicho, fobia, de nada. Mas eu tenho medo, assim, uma cobrança até individual, de decepcionar, como líder, decepcionar as pessoas. Entendi. Das pessoas projetarem em mim, assim, algo de, poxa vida, o Marcos Júnior é isso e tal, e eu não corresponder às expectativas das pessoas, sabe? Eu me cobro até muito por isso. Muitas vezes eu tento, às vezes até parece ser o mais perfeito possível, e às vezes eu me cobro e faz mal isso, e eu falo, poxa, não, eu sou um ser humano, vou errar, estou propício a isso, estou aprendendo, a nossa vida é um aprendizado diário. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos começar agora, no mês de julho, né, o projeto Caleb, onde as pessoas têm que fazer inscrição para poder participar, ter o kit, e este ano o kit tá especial. Top. Né? Então, fala primeiro então para essa câmera que está aqui, o que vem no kit, o que tem que fazer, e aí depois a gente vai falar um pouco mais do projeto, né? Isso. Porque hoje é sexta-feira, e segunda-feira agora é o último dia. Sincero. E você falou que tem um fator predominante do Maranata aí, né? Isso. Então, é assim, ó. Na verdade, se você hoje não se inscreveu ainda, você está atrasado. Já era para você estar inscrito, mas ainda tem tempo até segunda-feira. O kit vai conter a camisa amarela,
né? E a mochila. Esse é o kit. Ah, mas eu não quero o kit, eu quero só participar. Você pode também, só que por questão do seguro, a pessoa tem que estar inscrita no sistema. Ela tem que fazer inscrição. Ela não precisa pagar o kit. Isso. Então, assim, ó. Eu quero lá participar do projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Eu só vou lá, não vai poder ir. Ela tem que estar inscrita. Ela tem que estar inscrita. Por questão de seguro. Segurança. De seguro. A pessoa, você pode, não quero o kit, não quero a mochila, não quero a camiseta. Eu vou orar por você para que você queira a camiseta, porque vai ser algo extraordinário. Todos uniformizados com a camisa do Caleb, participando ali de uma ação missionária, vai ser algo marcante. Mas tudo bem, se você não quiser o kit, você pode participar, você deve participar, mas você tem que se inscrever. Tem que estar inscrito no sistema por conta de segurança. Nós vamos fazer uma ação fora da cidade, tem toda uma questão burocrática que a gente precisa estar todos segurados. Tá, e nesse final de semana está ocorrendo lá em Brasília, exato, o Maranata. Isso. E muita gente vai voltar de lá fazendo... Não, essa semana não tem como. Semana? É que assim, ó, o que eu já trabalhei com os diretores de jovens, né, durante todo o mês. Esse mês a gente trabalhou muito com a inscrição. Isso. Para se inscrever. Por que acontece? E não deixar para a última hora, porque o pessoal da associação está no Maranata. E muitos jovens do Brasil inteiro. Está no Maranata, não tem como. Não vai ter acesso à internet ali para te responder. E acontece do sistema dar uma travada, você não conseguir colocar o nome lá e o nome está em outro sistema, em um sistema de outra igreja, e você tem que mudar isso. Então, assim, se deixou para hoje, para amanhã, até domingo, nós vamos trabalhar para que você seja inscrito. Mas o ideal é que já todos estivessem ali no sistema já então vamos alimentado. Então vamos a algumas situações aqui. Idade que pode participar jovem. Legal. Para o jovem. Quais são a idade? Jovens. Nós consideramos, né, a igreja considera jovem de 16 a 35 anos. Tá. Vamos dizer assim, ó, a divisão. Vamos colocar assim a divisão. A partir de 16 aos 35 anos. Então tá aberto aos 16 aos 35. Eu tenho 36 anos a mais. O que eu faço? Pode se inscrever, deve se inscrever com o diretor jovem. O sistema de gerenciamento jovem recebe pessoas a mais. Porque a gente pode trabalhar, vai ter o ancião, a cozinheira, o irmão de mais idade que quer participar. Agora vamos para baixo. Eu tenho 15 anos. 15 anos. De 10 a 15 anos vai entrar como Caleb de Lenço. Então eu tenho que procurar o Clube de Desbravador. Então na minha igreja, nós temos aqui no nosso distrito, Bela Vista, nós temos o Meridota e temos o Aimorés. Mas o Jaraguá, Vila São Paulo, Gasparini, talvez outro, que alguém esteja assistindo na sua igreja, não tem o clube, mas quer colocar o seu filho. Como é que ele faz? Você vai procurar, isso é importante, tem que procurar o diretor do clube. Por exemplo, Não, mas na minha igreja não tem. Vamos setorizar. Então vamos lá, vamos setorizar assim, o distrito nosso. Vamos imaginar nosso distrito. Jaraguá. Nós temos Jaraguá, que é a igreja mais próxima do Bela Vista. Então, automaticamente, nós vamos trabalhar para deslocar esse jovem esse adolescente de 10 a 15 anos ali na igreja do Bela Vista para que ele participe. A gente vai trabalhar e o Gasparini, Vila São Paulo para a igreja. A gente vai abraçar eles ali na igreja do Meridota. O Horto tem o clube e o Bela Vista tem o clube. Falou de 10 a 15 anos. Marcos Júnior, eu quero participar e eu tenho uma criança de 6 anos e uma de 3 anos, eu queria que elas fossem juntas. Legal, essa pergunta eu também tenho uma criança de 5 anos e ele vai querer participar, ele vai estar comigo. E vai querer camiseta. Vai querer camiseta. Existe camiseta? Existe camiseta. Esse ano, o próprio sistema permitiu que você, por exemplo, você vai ser inscrito. A sua inscrição é uma. Beleza. A gente tem que entender assim, o kit e a inscrição não são a parte, mas assim, o seu nome vai estar inscrito no sistema. São coisas diferentes. Vai estar lá. Você pode comprar quantas camisetas você quiser. Por exemplo, a gente eu quero ter 2 para mim mesmo, para poder lá ficar trocando. Exatamente. Você vai passar para o seu diretor jovem, claro, fala assim, olha, eu quero 2 kits. Mas eu quero 2, porque o kit completo é a camiseta e a mochila. A mochila vem alguma coisa dentro? Não, esse ano é só a camiseta e a mochila. Então, assim, o kit vamos lá, a camiseta e a mochila é R$35. É um kit. Barato. Até. Beleza. É irrisório, pastor. O valor é para que... Não paga uma camiseta. Exato, não paga uma camiseta. E a mochila é de excelente qualidade, né? É muito linda e o valor vamos dizer assim, é irrisório pelo material que a gente recebe. Mas você consegue o quê? Eu quero mais uma camiseta. Você vai passar para o diretor jovem, que você quer uma camiseta e o tamanho que você vai poder... Porque não precisa do meu tamanho. Eu quero uma G, eu quero uma P criança. Exato. Você não vai pedir um tamanho. Então presta atenção. Você que está aí, você quer participar...
você quer envolver o seu filho, você quer ensinar desde pequeno para ele participar, faça a inscrição sua e coloque ali o kit a mais para ele. Agora, se tem 10 a 15 anos, procura o Cruz Lavadores, o Fábio do Clube Orion, a Luzia do Clube Ágape, lá do Meridota, e o Arthur do Clube Aimorés, lá do Horto Aimorés. Procure eles para que você possa participar. E assim, pastor, também. Procura agora já, nesse momento. Já liga para eles aí, manda um WhatsApp. Então é o seguinte, para fazer a inscrição tem um QR Code, não é isso? Isso. Eu vou pedir para a equipe colocar agora, então, o QR Code, vai ser colocado aqui, você está vendo neste momento, então, o QR Code, nós vamos sair de cena, porque a gente é feio, né? Então, eu vou colocar o QR Code aqui, agora você tem um nome aí embaixo, e você pode apontar a sua câmera para a igreja que você quer e fazer a sua inscrição. Vai direto. O diretor vai receber ali já todos os seus dados para que ele possa alimentar no sistema. Olha, que benção, hein? Mais fácil, né? Fica mais fácil. Muito. Modernidade é uma benção. Valor R$35 o kit, é isso? O kit completo. A camiseta com a camiseta. Aí, por exemplo, o kit completo é 35, só a camiseta R$25. Eu acho que vale R$10 você pegar a camiseta com a mochila, né? É 35 o completo e 25 só a camiseta. É claro. É para que você. Às vezes se ele quer comprar para uma criança que talvez não vai usar, mas é bom, importante, né? É para carregar as coisas. Carregar a garrafinha d'água, carregar a Bíblia. Um livro, tudo que for necessário. A mochila ajuda muito na hora da missão Caleb. Okay. Então, procurei fazer a inscrição. Segunda-feira o pessoal vai entrar. Um monte de gente, o sistema pode travar. Então, agora à noite, acabou o podcast. Espera acabar, tá? Espera acabar. Isso. Aí você vai lá, coloca o seu QR Code e faça a inscrição. Isso, porque nesse final de semana, sábado e domingo, a gente vai fazer um intensivão ali com os diretores. Para quem não está no sistema ainda, ser colocado ali, ser inscrito, para que não falte oportunidade para ninguém. A porta da graça está aberta ainda. Então vamos lá. O tema Jovem Deixando tem a ver com Caleb, não é isso? E você vai falar depois dos nossos anúncios. Então vamos para os nossos anúncios, que nós vamos colocar já a música, já a propaganda do tema deste ano. Depois nós vamos falar sobre o tema aqui. Vamos então aos nossos anúncios? Voltamos aqui, eu falei que ia falar do tema dos jovens, só que nós mudamos um anúncio e colocamos do Caleb, viu? Excelente. O tema dos jovens este ano é Maranata, já está ocorrendo, vai terminar nesse final de semana, ok? Mas é o tema do ano que é Maranata, o Senhor logo vem, e se Deus quiser nós iremos com ele. Amém. Okay? E Maranata, Caleb 2024. Antes de falar onde vai ser o projeto, como é que é essa história do Caleb? O que é o Caleb? Tá, Caleb é amigo de Josué, um dos 12 espias, entrou na terra lá velhinho, subiu lá ao Monte Hebron, não sei o que e tal. Mas por que o projeto Caleb? Como é que começou essa história? Olha, eu acredito, pastor, como sou um ancião jovem, já fui diretor jovem, a maior dificuldade que eu penso assim como líder é nós mantermos os jovens. Porque muitas vezes a gente, como líder, imagina assim, mas os jovens não querem fazer nada. Não, é o contrário, os jovens querem fazer algo. Né? E surgiu no coração de 3 jovens ali no interior da Bahia a ideia de fazer algo para motivar os jovens. Né? É algo que é feito nas férias, por conta... Porque o que a juventude fica fazendo nas férias? Né? Normalmente, a maioria deles estudam, né? E ficava na rua jogando bola, fazendo bagunça, fazendo traquinagens de crianças. E, né? mesmo que trabalhasse, à noite... Ficaria vago. Ficava vago, né? Ficaria vago. Então, eles tiveram a ideia, eu não vou falar o nome porque eu vou esquecer, são 3 jovens ali, 2 moças. Nath, Nani... vamos lá, deixa eu pegar a cola aqui, eu deixei a cola aqui, vamos lá, deixei a cola. A Estatielmo, Leonardo e a Noranei. Nona, Tati... Isso, é isso aí. Eles criaram, assim, em 2004, 2005, essa ideia, tiveram essa ideia, e eles, né, você pesquise aí, tem a história deles ali, eles alugaram uma casa ali, sem recursos, sem nada, e foram, assim, com a cara e com a coragem, Deus colocou no coração deles, claro. Com certeza, porque começou ali, e hoje é algo que a divisão se espalhou pela divisão, e é algo até que tem em outros países, assim, em outras divisões,
para os jovens. O mais incrível é isso, para os jovens. Hoje a gente tem perdido muitos jovens, né, nessa batalha porque... Tá, você falou que é um projeto para os jovens. Mas projeto de quê? Eles faz o quê? O que eles fazem? Isso aí, vamos lá. O principal do Caleb é Eu penso assim, ó, tem um jovem assistindo, o pai de um jovem está assistindo, alguém quer assistir. Tá, gostei, quero fazer, mas o que eu vou fazer lá? Isso, vamos lá. Eu comecei a falar e aí a gente mudou o assunto assim, a gente acha que o jovem não quer fazer nada. Isso. A gente vê adolescente, quer ficar com o celular ou no foninho e tal, e não quer saber mais de nada. É o contrário, o jovem tem essa necessidade de fazer parte de algo. Então, qual que foi a ideia? Vamos colocar os jovens para trabalhar na missão de quê? De pregar sobre Jesus, para evangelizar e ele se sentir útil para a sociedade. Porque o jovem quer se sentir útil. Se você pede para o jovem, fala assim, olha, vamos, eu sei, eu falo porque a gente teve experiência própria, vamos fazer uma serenata para o jovem, eles querem se sentir parte. Então, o principal do Caleb é fazer o quê? Envolver os jovens na missão. O jovem fala assim, olha, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Eu faço parte dessa missão, eu pertenço a essa missão, eu pertenço a isso. Eu não sou algo, vamos dizer assim, excluso da igreja. Não, é o culto jovem, é um congresso jovem, não, é algo para que o jovem sinta-se parte da igreja. Por quê? Porque fica envolvido, né? E o Caleb é para a igreja toda, sim, mas quem que direciona, quem, vamos dizer assim, toma conta, é a juventude. Então eles falam assim... É algo da juventude envolvendo toda a igreja. Toda a igreja. Então o jovem, uma vez no ano, vamos dizer assim, que é o ápice, toma conta da igreja. Eles cuidam da igreja, eles servem ali, eles estão envolvidos, eles coordenam, eles tomam a frente, eles vestem a camisa, eles vão falar de Jesus para as pessoas, vão fazer trabalhos sociais, trabalho missionário, e isso faz com que eles se envolvam e se sintam parte da missão. Porque muita gente fala... se nós que somos adultos, vamos dizer assim, mais experientes, temos esse senso às vezes de falar assim, mas ao que eu pertenço, né? Do que eu faço parte? Por que eu falo de Jesus? A gente tem essa dúvida. Imagina para um jovem, eu falo que jovem tem uma base é a fase de mais dificuldade, porque são tantas escolhas que eles têm que fazer sem maturidade alguma, né? Então eles se firmam no quê? Por isso que a marca do Caleb é a marca da mão, né? A ideia de marcar a vida dele e a vida de outra pessoa com a missão. O de mais importante assim, é envolver o jovem na missão. E eles se animam, né? A ideia é que a gente faça esse projeto de animá-los. Para quê? Para que eles, vamos dizer assim, eu estava até conversando durante essa semana com um dos líderes ali de igreja e falando, gente, vamos trabalhar para que Deus conduza esse ano o projeto Caleb. Porque muitas vezes a gente fala do projeto Caleb, pastor, por ser um projeto, tudo que é novo é muito legal. Então vamos colocar lá em 2005, 2006, 2007, era o boom, todo mundo participava. Hoje nós estamos com, quantos anos aí, faz a conta? 20, quase 20 anos. 20 anos de Caleb. Então a gente fala de Caleb muitas vezes, mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma serenata, e vamos fazer isso. É tudo lindo. Eu tenho experiências de serenatas que a gente foi fazer que foram uma bênção. Porque quando o Caleb mostrou, eu era jovem. Sim. Hoje já não sou jovem. Exatamente. Então, assim, qual que é a ideia esse ano? É marcar mesmo. Marcar a nossa vida espiritual e dos jovens que participaram e das pessoas que participaram. Marcar a vida. Como ele vai ser marcado a vida dele? O que vai ser feito no Caleb? Olha, puxando um pouquinho do que a gente conversou no começo, eu acho que não tem nada mais de incrível de você falar de Jesus num lugar que as pessoas não conhecem. Eu gosto daquele texto que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é tão bom quando você fala algo novo para a pessoa e a pessoa se deslumbra. Fala, nossa, eu nunca tinha ouvido sobre isso, eu nunca tinha visto Jesus dessa forma. Então assim, eu contei um pouquinho de Brotas, era tão gostoso. Eu era criança, a gente andava muito. Mas você percebeu a recepção do Exato. Então assim, o que nada mais gostoso de você passar ali momentos com os jovens ali, os jovens envolvidos, a igreja envolvida, fazendo aquilo que Jesus nos deixou. Ide. Vamos lá, vamos pregar, vamos falar de Jesus e impactar. A nossa vida é impactada. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente conta as nossas experiências com Jesus, isso nos fortalece. O que o Caleb vai fazer? Ele vai contar da vida dele? É isso? Eu tô tentando. Vamos lá. A gente vai chegar até onde nós queremos. O que ele vai fazer? Vamos lá, né? A gente pensando junto. Eu sou jovem, quero ir pro Caleb, mas eu quero saber o que eu vou fazer. Eu vou ter que dar estudo bíblico? Eu não gosto de dar estudo bíblico, eu tenho vergonha. Então, se for pra isso, eu não vou ser Caleb. Eu já tô colocando na mente da criança. Vamos lá, vamos O que ele vai fazer?
Qual é o seu marketing, propaganda que você pode falar com a pessoa assim? Eu quero, vou no Caleb. Eu quero participar. Interessante que todos nós temos características diferentes. Então, um gosta mais de falar, outro não. Outro é quietinho, mas o cara... como que é uma expressão que eu ouvi essa semana, assim... É um pé de boi, não sei se você já ouviu essa expressão. Já ouvi. Pé de boi é aquele cara que trabalha assim, ele não fala nada, mas ele trabalha. Tratozão. Então, o Caleb, eu acho que o mais interessante é a diversidade de que todos podem participar. Então vamos lá. Então, nós vamos ter diversidade, quer dizer, vamos ter fortalecimento de amizade, novas amizades. Isso. Amizade de sexo oposto. É excelente, né? Pra quem tá solteiro aí, vai ser uma ótima oportunidade. Então, vamos lá, primeiro ponto. Você que tá solteiro, oportunidade ótima. Exatamente. Não que ele vai pra isso. Não. Tudo é uma consequência. Consequência, claro. Consequência. Você vai trabalhar pra Deus, Deus prepara o melhor pra você. É por isso. É que a gente faz bastante casamento. Mas assim, vamos revelar primeiro. Vamos revelar que a gente tá falando. Onde vai ser o Caleb 2024, Distrito Bela Vista? Né? A gente pensando nisso, eu acredito que tem uma cidade próxima nossa aqui, que, né, a gente conversando em conversas assim, não teria um trabalho de membresia, não tem uma igreja ali aberta. Teve no passado, já teve há muitos anos, e eu acredito que seria um trabalho interessante nós fazermos ali, na cidade de Arealvo. É uma cidade pequena, né, próxima a Bauru, mas é uma cidade pequena, e que daria algo para a gente trabalhar. Porque o Caleb, pastor, muitas vezes a pessoa imagina assim, ó, tem muito vídeo sobre isso, e o Caleb envolve isso. Né? Eu participei do treinamento da União lá e foi falado muito isso. A gente imagina assim, vamos reformar uma casa. Excelente, é ótimo, é o trabalho do Caleb. Mas qual que é o pós? O resultado missionário, porque o Caleb envolve o social, o trabalhar o social e o missionário. Não adianta nada reformar a casa se a vida da pessoa não for reformada. Exatamente, porque imagine, vamos colocar Jesus como missionário. Jesus, ele curava a pessoa, mas o que ele levava também? Ele levava a missão, a transformação, a pregação para a pessoa. Claro. Então o Caleb nada mais que isso. Então imagine, a cidade precisa de cuidados e nós vamos dispor a nossa mão de obra. A juventude é muito forte nesse aspecto, né? A igreja é muito forte nesse aspecto, e trabalharmos ali o aspecto social, vamos dizer assim, o trabalho na cidade, o trabalho que a cidade vai ver que a gente está colaborando, porque não tem como a gente chegar lá na cidade e falar assim, não, a gente vai falar de Jesus para as pessoas. As pessoas vão falar, mas quem que esse povo, esses amarelinhos entrando aqui na cidade para falar de Jesus? Muitas pessoas já conhecem sobre Jesus, hoje o mundo está assim. Claro. Então a gente tem que fazer algo que... A gente vai mostrar o trabalho como Jesus fazia. Exatamente. Então nós vamos lá, precisamos reformar essa praça aqui. Vamos lá, vamos dar... Para que a cidade veja que a gente está fazendo no social. Fala assim, olhe, porque a ideia do Caleb é as pessoas verem, não olharem e falar assim, quem que é esse povo? Mas olharem e falar assim, olha, não olharem para o Marco Júnior e falar assim, o Marco Júnior está limpando lá, é da igreja tal. Não é essa a ideia. A ideia é olhar e falar assim, quem são esses jovens que dispuseram dias das suas férias, dispuseram do final de semana para estar aqui limpando uma praça na cidade? Porque o que surge o interesse... E que nem são daqui. O que dá o interesse é o quê? O que a gente faz e o que a gente é visto. Porque Jesus não chegava pregando para a pessoa. Ele, de alguma forma, cativava a pessoa ali, a atenção da pessoa. Claro. Então nós vamos lá, precisa essa praça ser limpa. Precisa ali a área, não vamos dar spoiler aqui, a área que nós vamos ficar ali, precisar de algum reparo, alguma reforma. Porque você está falando, nós vamos ter a parte social, isso, de ajuda, exato, de limpeza, vamos ter a parte espiritual, vamos fazer culto, igual cantar na praça dos comadres, entregar folheto, entregar livro, oferecer estudo bíblico. Vamos ter a parte social interna nossa, com brincadeiras, com tudo mais, e com interagir entre mais eles com brincadeiras. Isso, é isso? Exato. Então vai ser a área física, que seria essa, sim, a mental, a espiritual e a social no sentido de assistência, é isso? Isso. E a missão. E a missão, que é o espiritual. Muitas vezes, pastor, a gente imagina, só um parênteses, que Jesus era uma pessoa engessada, né? Muitas pessoas têm essa crítica de imaginar que Jesus era uma pessoa engessada. Jesus não fazia esse trabalho. Jesus fazia esse trabalho. A gente fala que o Caleb surgiu em 2004, mas o Caleb existe dentro da igreja há muitos anos. Há muitos anos. Sempre existiu. Sempre existiu. Só foi dado o nome agora. O trabalho missionário. Sempre existiu isso dentro da igreja, essa missão. Foi só um programa que foi focado nesse aspecto, mas sempre existiu. Então, assim, nós vamos trabalhar todas as áreas ali, tá? O espiritual e o que é mais... O que fortalece mais o espiritual de uma pessoa
Esse é o detalhe. Do que você falar de Jesus, do que você poder ajudar uma pessoa, do que você poder poxa, tá sujo aqui, vou limpar. É prazeroso isso. É mais legal. Aconteceu uma situação certa vez, né? Que nós estávamos aqui na praça no Vitória Régia e nós fizemos um pôr do sol com o pessoal do Caleb ali. Nós tínhamos feito um trabalho à tarde de entrega de livros e tal, e a gente veio fazer o pôr do sol aqui no Vitória Régia. E nós estávamos ali, nós não falamos com ninguém, nós estávamos fazendo o pôr do sol. Coisa interna nossa. E até o Enzo estava comigo, né, nesse dia que ele sempre participa, e a gente estava com um livro, eu acredito que um livro e um bombom que tinha ficado conosco, e tinha um casal que estava observando muito a gente. Um casal com uma criança, porque ele é um espaço público, vai bastante família no final de tarde ali, e observando a gente, observando. E aí eu falei pro Enzo, falei assim, olha, leva lá pro pessoal, né, pro casal ali, pro menininho, né, que tinha uma criancinha, o Enzo levou pra ele. E aquele casal ficou assim, quem são vocês? Porque, pastor, o mundo tá tão ruim, que quando você vê um gesto de bondade, quando as pessoas olham e falam, poxa, quem que é esse pessoal? Claro. Eles são diferentes. E é o que nós vamos fazer então em Arealva. Exato. A ideia é fazermos isso em Arealva, porque nada mais impactante para a sua vida é você impactar a vida do outro. Então eu falo assim, você que nunca participou de Caleb, faça a sua inscrição, você não vai se arrepender, vai ser algo diferente de talvez outros Caleb que você participou dentro da sua cidade. Nós vamos para outra cidade e vamos trabalhar ali em mais detalhes depois que todo mundo fizer a inscrição, nós vamos passar aí para os líderes. Esse mês agora, pastor, foi um mês de trabalho assim, de inscrição. Que aí agora acabar o segunda-feira agora, então aí nós vamos... Aí nós vamos nos reunir com... Porque assim, ó, eu preciso saber a quantidade de pessoas para a gente montar o projeto. Exato. Eu como cuidando das 6 igrejas, para mim fica difícil, eu tentei passar o máximo possível esse mês em todas as igrejas, estar com eles ali, anunciando o Caleb, fazendo o boom para inscrição, só que agora o meu contato foi mais direto com os diretores. Então, assim, durante esse mês agora, todos os diretores vão estar sabendo o que a gente vai fazer, como vai ser o trabalho, para que passem para os jovens. A gente vai lá na prefeitura, vai conversar com a gente, tem que saber, nós vamos vir com 50, com 30, com 100 jovens, tem que falar. Exato. Beleza. Terminamos aqui a nossa segunda parte, agora nós vamos para a nossa parte esportiva. Eu sei que você gosta de esporte, né? Faz um tempo que eu não pratico. Por isso nós vamos fazer o ping-pong, mas sem praticar exercício. Vamos lá. Tá bem? Vamos então para a nossa vinheta do ping-pong, para que nós possamos então, eu vou falar uma palavra e você vai falar o que você pensa numa palavra, numa frase, num pensamento. Nossa, isso para uma pessoa que fala as coisas... Seu canal não pode ser denunciado não, porque você vai falar. Não, cuidado. Tranquilo. Vamos lá então, tá pronto aí? Vamos então a nossa vinheta? Ok, voltamos aqui então. Vamos lá, Marcos Júnior. Eu falo a palavra e você responde. Temperatura. Calor. Acidente. Eu tenho alguns, já tive alguns. Já caí de bicicleta, desobedecendo mãe, né? Eu já caí de bicicleta uma vez que foi bem trágico. Bem trágico, não me machuquei. Muito sério, mas eu não contei pra minha mãe. Não vai. Agora ela tá sabendo. Ela tá sabendo. Alergia. A medicação. Cicatriz. Tenho várias. Na mão, de trabalho. A cicatriz que eu desobedeci minha mãe, eu tenho até hoje. Olha. Repulsa. Mentira. Frio na barriga. Essa pergunta. Frio na barriga, vamos lá. Frio na barriga. Montanha-russa, ó. Essa é novidade, hein? Pôr do sol. Amo. Filme. Até o Último Homem. Legal. Texto bíblico. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Inspiração. Uau! É o que vem na mente. Jesus. Comida. Pizza. Eu achei que você ia falar tudo. É uma palavra, tudo. Eu gosto de tudo, mas pizza. Pizza. Bebida. Pode falar? Não, brincadeira. Pode, ora.
A comissão é amanhã. Olha, eu gosto de um suco de jabuticaba. Né? Eu já entendi o recado. Vamos lá. Deus. É clichê, mas é tudo. Família. Minha base. Sonho. Ir pro céu, com a minha família. Trabalho. Muito. Eu trabalho muito. Aí eu devia perguntar depois. Dinheiro. Decepção. Em uma palavra? Que te expressa melhor. Essa me pegou. Porque, assim, eu falei que eu tenho uma cobrança muito grande sobre mim no aspecto. Não é decepção, mas eu me sinto triste. Né? Que quando eu vejo que muitos jovens que eu liderei não estão mais na igreja. Entendi. Música. Música. Rapaz, não me Vai. faz essa pergunta. Ó, você não clareando aqui. Não, vamos lá. Tem algumas músicas que tem nos últimos dias, assim, que eu tenho escutado muito. A Corrida. A Corrida? Essa eu não conheço. Fases e a Raíssa Andreoli. É a música que eu desperto todo dia. A minha esposa, acho que ela tá pegando um pouco de repulsa. Eu tinha que entrevistar ela. Repulsa. A A Corrida. E começa. Aí acorda todo mundo. Mas é muito bom. Amor. Da minha esposa. Saudade. Poxa. Daqueles que já se foram. Felicidade. Nossa, foi uma pergunta triste, depois uma pergunta feliz. É a montanha russa que tá aqui na barriga. É que uma saudade aí, bateu aqui a saudade e depois... E agora a felicidade. A felicidade. Pode ser ao contrário da saudade. Olha, eu não contei isso no começo, assim, mas uma felicidade que eu tenho é ver a minha esposa na igreja trabalhando na obra de Deus. Olha, faz um coraçãozinho pra ela. Nossa, você viu que olha, eu fiz uma declaração, esse podcast foi uma declaração, porque eu citei ela muitas vezes. Eu tô vendo daí, Essa sexta-feira vai ser boa. Vamos lá. Lugar. Camboriú. Camboriú. Cara, eu acho muito lindo. Medo. A gente vai lá em cima ou lá embaixo? Lá embaixo. De não estar no céu. Personagem. Paulo. Qualidade. Bonito. É minha qualidade. Olha, tu tá dizendo, não, vamos lá, não, eu. Tu tá dizendo, eu acho que eu sou muito... Não, bom é falar que falou de cara. Contando. Pastor, Defeito. Eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. Defeito. Defeito. Nossa, é difícil a gente falar dos nossos, né? É melhor falar dos outros. Defeito. Só pra ir no ponto, meu defeito, por favor. É que são tantos, fica difícil de falar um, né? Qual foi? Olha, eu não escuto muito. Eu tô vendo aqui, tu tá ouvindo nem o ponto aí. Eu não escuto muito. Às vezes eu não dou muito atenção pro que eu preciso na hora. Amigo. É pra falar o nome dele? O que vier na sua cabeça, amigo. Ah, Jesus é meu melhor amigo, mas o Eduardo. Livro. Desejar de todas as nações. Eduardo, você tá bem, rapaz. Falou do seu nome, coragem, hein? Livro, Desejar de todas as nações. Beleza. Animal. Vai falar tigre de novo, né? Nenhum cachorro. Cachorro? Nenhum. Não, é que assim... Você vai ter um monte de gente pelo seu pé. Não, assim, vamos lá, deixa eu explicar rapidinho. É que minha esposa, hoje nem tanto, depois que o Enzo nasceu, ela deu uma controlada, mas ela ama bicho. Se eu pudesse, tivesse condições assim, eu comprava uma chácara para ela fazer um zoológico, porque ela quer pegar todo bicho que é de rua e... Eu tô na rua dirigindo, ela vê um gato a 500 metros, ela fala, ó o gato. Pra mim não atropelar, então ela ama, de paixão. Então assim, eu gosto de cachorro, mas é que assim, eu tenho 3 cachorros, 2 gatos, e se eu não travar, o negócio vai crescendo muito, aí não cabe. Viagem.
Eu tenho um sonho de ir para Maragogi. Mágoa. Não ir para Maragogi. Não tem dinheiro para ir para Maragogi. É isso mágoa? É. Olha, eu já tive muita mágoa, mas hoje eu não tenho, assim, eu procuro resolver, porque eu acho que a mágoa faz mal. Eu não tenho mágoa de pessoas, assim, de ninguém hoje, não. Mania. Mania. Ficar no celular, mexer no celular no toalete. É uma mania. Pula isso daí. Dá pra editar ao vivo aqui? Dá. Vamos lá, então, vamos lá. Dinheiro. Necessário. Uma frase. Nossa, tem tantas agora. Me faltou alguma. Cara, é o que. É uma frase que Paulo disse que eu acho muito interessante, que eu procuro e espero um dia que eu chegue nesse nível de dizer assim, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Bonito. Sentimento. Amor. Agora para você pensar na resposta, não é intencional. Vamos lá. Pastor. Agora é para falar bem ou mal? Pastor, o que vier da cabeça, sabe? Meu pai. Pastor. Brincadeira. Pastor. Vamos lá, pastor. Mas o que você quer que eu fale do pastor? Pastor é a palavra pastor. Quando alguém fala pastor, o que você pensa? Welder. Mentira, brincadeira. Vamos lá, pastor. É algo que eu admiro muito. Vamos dizer assim, todos. O pastor tem uma cobrança muito grande de responsabilidade e eu admiro todos. Todos têm os seus defeitos e suas qualidades. É ser humano. Às vezes a gente tem o pensamento de falar assim, é pastor. Não, é pastor, é ser humano. Né? E eu não contei aqui no começo, mas tinha um pastor que foi pastor do nosso distrito, que ele olhava para mim e falou assim, na época ele falou assim, eu vou te mandar pro colégio. Ele via você, pastor? Ele falava para mim, eu tinha 16 anos na época mais ou menos, ele falou, eu vou te mandar pro colégio, vamos pro colégio. E na época eu até brinco hoje, muitas pessoas falam, você tem um jeito, a forma de falar, e eu falo, olha, hoje para mim ser um pastor, eu já até te falei isso uma vez, né, só um anjo do Senhor aparecendo e falando assim, olha, vai. Fora isso, não. Mentira. É do diabo. Trauma. Uau. Estão acabando, as últimas palavras. Vamos lá, trauma. Olha, é que falo, tudo que a gente passa nos forma. Eu tenho um trauma, não é trauma, mas assim, algo que eu procuro fazer, que às vezes eu trabalho muito para que não falte nada para minha família. O meu trauma diz assim, olha, é faltar as coisas para minha família. Entendi. Injustiça. Os 3 últimos. Injustiça, falta mais 2. Injustiça? Eu sou meio que justiceiro, sabe? Se eu vejo alguém sofrendo, algo acontecendo, eu repuno, assim, não... Segredo. Guardo. Achei que ia contar o segredo agora. Guardo. E a última, eternidade. É o que nós mais esperamos, o que eu mais espero. A eternidade com Jesus Cristo, com todos os nossos queridos que passaram por esse mundo de lutas, dificuldades e alcançaram a eternidade. É algo que a gente não consegue nem imaginar o que será. Obrigado, Marco Júnior. Terminamos aqui o nosso segundo bloco. Nós vamos ter o terceiro bloco ainda, que é o estudo em Daniel. Nós estamos em segunda parte do capítulo 7, sobre os animais. Então daqui a pouco você fica aí. Mas antes eu quero despedir aqui, agradecer pela presença dele. Eu acho que foi muito legal conhecer um pouco de você, conhecer desse projeto. E eu quero que você diga as suas últimas palavras nesse programa. Sim. Né? Não da sua vida, claro. Mas diga as suas últimas palavras aqui nesse programa. E o pior é que ficou essa frase que você falou, não te cortando, mas eu falei, né, a minha frase ia chegar igual o Paulo. Pra mim, o viver é Cristo. Mas você me fala as suas últimas palavras. Aí você vai realizar, né? Não, eu falei que eu quero alcançar. Ainda não alcançou, né? Tá certo. Então você fala suas últimas palavras aqui do programa para os nossos amigos que estão nos assistindo e faça um convite para participarem do Caleb e fazer a inscrição, ainda hoje, se possível, mas até no máximo segunda-feira. Foi um prazer imenso ter esses momentos aqui, conversando um pouco. E, queridos jovens, vou falar para os jovens, para toda igreja, mas, jovem, não perca essa oportunidade. Participe do Caleb. Porque o jovem tem muita dúvida do que ser, do que fazer.
participe do Caleb, se inscreva, liga pro seu diretor agora. Pode ligar agora, ele vai te atender, vai receber sua mensagem. Para que a gente... Deixa acabar o programa, porque tá assistindo também, Isso, então acabou o programa, você pode ligar pra Mas ele. manda um zap lá já que ele vai acabar. Porque esse final de semana, sábado e domingo, a gente vai fazer um intensivo para inscrever quem ainda não tá inscrito. Então, se inscreva e participe. E o mais incrível, eu acho que vai ser uma experiência fantástica espiritualmente para sua vida, para a vida daqueles que participarem e para aqueles que ouvirem as mensagens, que nos verem trabalhando por Cristo. Porque não é pro pastor, não é para a igreja, é por Cristo. É algo sensacional e fazermos aquilo que Deus nos pediu, irmos, levar a mensagem a todo o povo, a toda a tribo, a toda a língua. Ok. Obrigado, então, mais uma vez. Vamos, então, ao nosso último anúncio e vamos para o terceiro bloco, o Estúdio Daniel. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais na parte espiritual. Maranata. Uma palavra que faz parte da história dos jovens adventistas há gerações. Um lembrete constante do nosso papel no movimento profético, da nossa identidade e da nossa missão de amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. Estamos em uma espera ativa. Por isso, em 2024, continuaremos servindo à igreja e ao nosso semelhante através dos projetos do Ministério Jovem, aguardando a volta de Jesus em modo on. Ao longo da história adventista, os jovens abraçaram Maranata como um lema, e em 2024 este será também o nosso tema, para seguirmos proclamando e vivendo a mensagem. Maranata, o Senhor logo vem. Olá, que bom que você voltou para o nosso terceiro bloco. Que entrevista! E aí, já fez a sua inscrição no Caleb? Últimos dias, hein? Não deixe para a última hora que o sistema pode travar, tá bom? Mas vamos ao nosso estudo de hoje. Na última sala VIP, há 15 dias atrás, nós estudamos o capítulo 7, a primeira parte, da visão de Daniel sobre os 4 animais. E Daniel, ele começa a entender que é algo mais do que ele poderia imaginar. Sabe, como ilusão de ótica. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente vê algo e aquilo realmente não é o que aparenta ser? Quantas vezes andando numa estrada, eu e você olhamos umas nuvens, tipo uma cerração, e você chega lá e não tem água nenhuma, uma ilusão de ótica? Assim é a palavra de Deus. Há muitas coisas que muitas pessoas acham que é, mas tem que se aprofundar para realmente saber o que ela está dizendo. E Daniel, ele quer se aprofundar no último animal para ele possa entender o que esse animal é e o que esse animal representa. Lembra? O leão, o urso, o leopardo e agora o animal terrível e espantoso. O animal terrível e espantoso, ele tem uma característica diferente. Ele tem dentes de ferro, ele tem 10 chifres, desses 10 chifres, 3 caem e um aparece menor, mais robusto, que toma conta de todos, ou que se torna maior do que todos. Bem, esse animal, se você apresentar os 10 dentes, equivale ao da estátua do capítulo 2, que é os dedos de ferro, ou as pernas de ferro, com os dedos de ferro com barro misturando. Então nós temos o final do Império Romano e o início do Império, ou do novo Império, que é a Europa, ou o mundo moderno como nós conhecemos. Chifres representam reinos. E nós temos aqui, então, 10 reinos. O poder de Roma está caindo com Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano. Nós temos 10 reinos aparecendo. Que são eles? As tribos bárbaras. Eu tenho aqui anotado, são eles os álamos, que se tornaram a Germânia e a Alemanha. Nós temos os francos, que se tornaram a França. Os borguinhões, que se tornaram a Suíça. Os suevos, Portugal. Os visigotos, a Espanha. Os anglo-saxões, a Bretanha e a Inglaterra. Nós temos os lombardos, que se tornaram a Itália. E 3, que na profecia falam que caem e um chifre e outro aparece. São eles os vândalos, os ostrogodos e os érulos. Agora nós precisamos saber o seguinte: que chifre é esse? Foi identificado, então, o Império Romano, é o 4º animal,
ele cai, as tribos aparecem, os 10 chifres, os 10 nações, 3 caem e 1 aparece. Que reino é esse que aparece como mais vistoso, mais forte do que os outros, apesar de ser um chifre pequeno? Bem, nós temos algumas características. Dá para notar aqui que nós temos pelo menos umas 10 características. Acompanhe comigo. Característica número 1. O chifre pequeno, ele aparece entre os 10 chifres do quarto animal e depois deles nós temos o verso 8 e o verso 24. Característica número 2. O chifre pequeno arrancaria 3 chifres para se firmar. Característica 3. O chifre pequeno possuía olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Característica 4. Parecia mais robusto que os seus companheiros. Característica 5. Faria guerra contra os santos e prevaleceria contra eles. Característica 6. Proferia palavras contra o Altíssimo. 7. Magoaria os santos do Altíssimo. 8. Cuidaria em mudar os tempos e a lei. 9. Os santos lhe seriam entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E o último, o seu domínio seria tirado por um tribunal e ele seria destruído. Que reino, que poder, que nação possui essas 10 características? É o que nós vamos ver agora. Bem, ao analisar essas 10 características, nós podemos citar 2 grandes homens que estudaram o livro de Daniel e que chegaram a uma conclusão, a mesma conclusão, Isaac Newton e Martinho Lutero. Eles chegaram à conclusão de que esse chifre era o Império Papal. Será que eles estão certos? Vamos analisar as 10 características se realmente o Império Papal se encaixa nelas. O chifre pequeno surgiria entre os 10 e depois deles. Isso está no verso 8, como eu falei, e no verso 24 do capítulo 7. Roma Papal já existia durante as 10 tribos, mas foi só quando destruiu as 3 tribos que ele passou a surgir como império, como um poder definitivo. E a última tribo a ser extinta foi no ano 538 depois de Cristo, os ostrogotos. Segunda característica, o chifre possuía uma boca que falava com insolência e que proferia palavras contra o Altíssimo. Nós temos o verso 8 e 20 e o verso 25. Blasfêmia da Bíblia, ela tem 2 características. Você se colocar no lugar de Deus e você perdoar os pecados no lugar de Deus. E a igreja papal, ela coloca o perdão dos pecados através de você confessar de forma auricular para o bispado, ou também o próprio líder dessa igreja é se colocado no lugar do próprio Jesus Cristo. Blasfêmia. Terceiro, faria guerra contra os altíssimos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aí nós temos no verso 21 e no verso 25. Bem, 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, nós temos 3 anos e meio tempo, 3 anos e meio. Se você pegar 360, 360, 360 mais 180, nós temos 1.260 dias. Em profecia bíblica, dias equivale a ano, então nós temos 1.260 anos. Essa mesma profecia, ela se repete no livro de Apocalipse. Nós temos lá 42 semanas, nós temos lá várias referências falando sobre essa mesma profecia que dá de 1.260 dias ou 1.260 anos. O que é interessante de que, apesar de o Império Romano Papal começar no ano 533 com João II, nós temos também o Virgílio, que no ano 538, que realmente assume quando destrói os ostrogotos. Se você colocar 1.260 anos, nós vamos chegar até o ano 1798. Então nós temos o poder definitivo, que foi com a destruição dos ostrogotos, que ele pôde ampliar o seu império. E 1798, Berthier, o general, ele entra ali no Vaticano e ele então toma o poder, prendendo o Papa Pio XII e levando ao cativeiro, encerrando assim um período de 1.260 anos. Como Deus é preciso nas suas profecias, não é isso? Vamos mais uma característica. Diz lá, cuidaria de mudar os tempos e a lei. Se nós analisarmos, ele mudou o tempo de guarda do sábado para o domingo e mudou as leis. Quando nós vamos nos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, ou Deuteronômio capítulo 5, e ali está completo, quando nós comparamos com o catecismo,
né, do Império Papal, nós podemos perceber que o segundo mandamento não existe. Não farás para ti imagem de escultura, não adorará, né, essas imagens. Ele foi tirado. Então ficou 9 mandamentos. Eles pegam o 10º mandamento e diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás as coisas alheias ou outras coisas. Pega o 10º mandamento e divide em 2. E o 4º mandamento, que se torna o terceiro para eles, em vez de guarda dos sábados, eles colocam de guardar os domingos e festas. E se tornou tão cultural de que hoje a maioria das igrejas protestantes católicas, elas também guardam o domingo, que é uma mudança feita pela Igreja Papal. Como prova disso, o Cânon 29 do Concílio de Laodiceia, no ano 364 d.C., decidiu o seguinte: os cristãos não devem judaizar e estar ociosos no sábado, mas devem trabalhar nesse dia. Porém, o dia do Senhor devem honrar especialmente, sendo cristãos, não deverão, se possível, fazer nenhum trabalho nesse dia. Se, contudo, forem achados judaizando, serão separados de Cristo. Então, eles estão mudando o sábado para o domingo, porque eles achavam que se tornariam muito judaizantes. Queridos, de que lado nós estamos na história, né? Será que estamos do lado do chifre pequeno ou do lado de Deus? Mas é interessante que termina a 10ª característica ali no verso 26 do capítulo 7, dizendo que o seu domínio seria tirado por um tribunal e ele seria destruído. Aqui nós estamos vendo o dia do juízo. Eu quero ler um comentário que diz bem assim: após o período de perseguição e supremacia papal, 1260 anos, Daniel vê uma cena de juízo em que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentando. Milhares de milhares o serviam e assistiam diante dele. Em seguida, o tribunal se assentou e livros foram abertos. Esse julgamento iniciou-se após o período de supremacia papal, em 1798 d.C. Então já iniciou esse período de julgamento. E continua falando: corresponde ao juízo pré-advento de Cristo. Quando terminar esse juízo, o poder será tirado do chifre pequeno e dado aos santos do Altíssimo. Isso culminará com a gloriosa segunda vinda de Cristo. Mateus 24:30 e Apocalipse 1:7. Daniel ficou tão preocupado com o quarto animal que ele quis entender um pouco melhor. Lembra que ele não consegue reconhecer ele dentro do reino animal. Mas o que mais lhe chamou atenção foram os 10 chifres, que ele entendeu que eram 10 reinos, e um chifre destrói 3 outros chifres e toma o poder. E esse chifre ele começa agora a ter uma soberania do ano 538 ao ano 1798, por 1260 anos. Perseguiria, mudaria os tempos e a leis, faria blasfêmia contra o Altíssimo. E aí nós percebemos que depois de tudo isso, o poder lhe seria tirado, porque Deus estabeleceu o juízo pré-advento, que começou em 1798 e vai até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando então se encerrará o pecado e Deus restaurará os santos ao poder novamente. De que lado você está da história? Para a gente refletir, os meus atos têm correspondido a estar daquele que é o dia do juízo, ou o juiz do dia do juízo? Ou estou eu, por causa da cultura, dos costumes, ficando do lado do que o mundo oferece, da cultura que o mundo oferece? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que ao olharmos para a profecia de Daniel 7, nós possamos entender que Deus já deixou escrito para que nós pudéssemos entender e tomarmos a decisão certa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu aguardo você daqui a 15 dias na nossa próxima Sala VIP.